A paz do Senhor, meus queridos. Eu sou o Paulo, eu sou o anjo da igreja de Esmirna, o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Aqui eu abri a minha coroa da vida, meus queridos, e eu vou justificar na igreja de Esmirna um que perdeu e também um que venceu. Atenção, queridos, eu, Paulo, sou na igreja de Esmirna o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu sou batizado, nós estamos mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que demos frutos para Deus. Eu vou justificar um que morreu, né? Isto é, um que perdeu e um também que venceu. Pois na igreja de Esmirna, o vencedor não receberá o dano da segunda morte. Então, a exemplo de Cristo também, que é o esposo, né, que foi tirado, aquele que foi morto, né, crucificado pelas igrejas, né? E há também os santos anjos das igrejas. Eu sou o anjo da igreja de Esmirna, eu vou justificar, né, um que perdeu e também um que venceu, um que foi morto, né? De repente o pessoal aí estava esperando, né? A igreja de Esmirna estava esperando e de repente, né? Veio aí a notícia aí de que perdeu, né? Então eu sou o anjo da igreja de Esmirna. Por aqui, né? Eu sou o primeiro da minha coroa, né? Da fé, a coroa da vida, né? Na igreja de Esmirna é a primeira, a coroa, né? Da vida, né? Então nós vamos agora acompanhar a palavra de Deus, né? A palavra do Senhor fala, né, que todos nós fomos batizados em Cristo, né? E com Ele também fomos sepultados, né, no batismo pela morte de Jesus Cristo e com Ele também já ressuscitamos, né? Isto é, eu, Paulo, fui morto, mas estou vivo, né? E vou justificar um que perdeu e um que venceu. Então vamos até a palavra de Deus acompanhar. Vamos aqui. Glória a Deus. Ali a palavra de Deus. Anjo da igreja de Esmirna. Eu, Paulo, né? Sou o primeiro e último que foi morto e reviveu. Vou justificar um que perdeu e também um que venceu. Carta ao anjo da igreja de Esmirna, Apocalipse capítulo 2, do 8 ao 11. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são na sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Observem aqui, meus queridos, a coroa da vida. O Senhor fala de dar a coroa da vida, né? Por aqui eu sou o primeiro, tem essa coroa da justiça, que é a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O vencedor da igreja de Esmirna não receberá o dano da segunda morte, né? E temos aqui também a palavra, né, em Romanos capítulo 7, né? E 7:4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Glória a Deus. Então é isso, meus queridos. Eu, Paulo, né? Eu mesmo sou o anjo da igreja de Esmirna, né? Eu fui morto, né? Mas estou vivo, né? Batizado pela fé em Cristo também, que é esposo, né? Aquele que foi morto e reviveu. Eu sou o primeiro e o último que foi morto e reviveu na igreja de Esmirna, e assim eu vou justificar um que perdeu, né? Isto é, um que morreu, mas também vou justificar um que venceu. O vencedor não receberá o dano da segunda morte, né? Isto é, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, né? Então, lá em Romanos capítulo 6, do 1 ao 11, nós vemos, né, um batismo, nós somos batizados no batismo da morte de Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Então, batizados com ele, sepultados com ele no batismo, com ele também já ressuscitaste, conforme Colossenses capítulo 2, do 10 ao 12, né? Que Deus abençoe toda a igreja de Deus. Eu sou o anjo da igreja de Esmirna e eu sou o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu tenho a minha coroa, a coroa da vida, a coroa da justiça, para quem for anjo da igreja de Esmirna. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.